Oi pessoal, boa tarde, mais um domingo de tributário sem mistério. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 6 questões a respeito da última aula que tivemos domingo sobre o princípio da legalidade. Separei algumas questões do exame da ordem e vamos resolver juntos para verificar como que esse assunto é cobrado na sua prova. Vamos lá então. Primeira questão. Determinado estado da federação publicou em julho de 2015 a Lei nº 123 de 2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, não recolheu o ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O lançamento em questão só estará correto se, alternativa A, as multas e alíquotas forem as previstas na Lei nº 123 de 2015, as alíquotas forem as previstas na Lei nº 123 e as multas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. C. As multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Ou D. As multas forem as previstas na lei 123 de 2015 e as alíquotas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. E aí, qual a alternativa certa? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação. Quando a gente tem um anunciado assim, que trata a respeito de vigência de lei, e ele te traz datas, veja, ele te traz aqui julho de 2015, fevereiro de 2016, outubro de 2014, isso pode te confundir um pouco. Então, na hora da prova, se você tiver um espaço para o rascunho, faça uma linha do tempo para verificar quando que foi o fato gerador, quando a lei foi instituída, para isso não te confundir na hora de responder a questão. Essa questão é bem simples. A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Multas e alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. A regra é que, quando ocorre o lançamento tributário, a lei que será parâmetro é a lei que está vigente na época do fato gerador. A gente tem aquele princípio chamado princípio da irretroatividade. Esse princípio da irretroatividade diz que a lei que está vigente, ela não volta ao fato gerador ocorrido no passado. Apenas na hipótese de multa, se a lei vigente, a lei posterior, dispor no seu texto uma multa menos severa. Então, seria uma retroatividade pró-contribuinte, tá bom? Então, aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui nós temos alternativa C como a correta, tá? E o fundamento disso também você pode encontrar no próprio artigo 150, inciso 3º, a linha A. Deixa eu fazer a leitura para vocês aqui. Ó. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí lá no inciso 3º, cobrar tributos. Alternativa. Bom, vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo, observados parâmetros legais. Veja, essa questão aqui eu comentei já com vocês em mais de um vídeo aqui no canal a respeito dessa possibilidade do Poder Executivo mexer nas alíquotas de alguns impostos. Quais eram esses impostos que eu citei? Você se recorda? Vou dar a fundamentação para você. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os impostos extrafiscais. Então, vamos achar os impostos extrafiscais aqui nessas questões.
nessas alternativas? Tá aqui, ó, na letra D. IPI, IOF e Imposto sobre Importação. Lembra impostos extrafiscais? Que eu falei que existe essa possibilidade de alterar as alíquotas por parte do Poder Executivo, uma vez que esses impostos, eles têm a finalidade, né, de interferir no momento econômico do país. Então, o Poder Executivo, respeitando aí os limites estabelecidos na lei, pode fazer algumas alterações para acompanhar, para estimular a importação, desestimular a importação, a depender do cenário econômico que o país se encontra, tá bom? Vamos lá, próxima. Suponha que determinada medida provisória, editada pela Presidente da República em 29 de nove de 2012, estabeleça, entre outras providências, o aumento para as diversas faixas de alíquotas previstas na legislação aplicável ao imposto de renda das pessoas físicas. Nesse caso, com base no Sistema Tributário Nacional, tal medida provisória, alternativa A, não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir da data de sua publicação. B. Violaria o princípio da legalidade por ser incompatível com o processo legislativo previsto na Constituição Federal. C. Não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir de 90 dias contados a partir da data de sua publicação. D. Não violaria o princípio da legalidade e só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente à data de sua conversão em lei. Aqui, o que você precisa saber nessa questão aqui, né? Primeiramente, tá falando sobre o quê? Medida provisória. Então, você precisa saber se essa matéria da questão da alíquota do imposto de renda, se ela é reservada à lei complementar, porque como a gente estudou, se a matéria for reservada à lei complementar, não pode, em hipótese alguma, medida provisória, tá? Então, você precisa saber se essa matéria é regulada por lei complementar, porque se ela for, a gente já sabe que tem uma violação, aí a matéria, né, que está tratando a medida provisória. Se não for matéria de lei complementar, como é o caso aqui, a gente precisa saber quando que começa a vigência. Então, a pergunta é a respeito da vigência de uma medida provisória em matéria de direito tributário. E a gente viu que é o quê? O primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao período em que ela foi convertida em lei. Inclusive, na última aula do domingo passado, se você quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, eu fiz uma linha do tempo que eu explico certinho como é que funciona a vigência da medida provisória, tá bom? Então, essa previsão aqui, essa alternativa, essa questão, a alternativa correta é a D. A fundamentação está no 62, parágrafo 2º. Tá? Tranquilo, né? Vamos lá, próxima questão. Assinale a opção correta no que se refere à legalidade tributária. A. O governador pode conceder por meio de decreto isenção válida de PVA. B. É possível alterar nos limites estabelecidos em lei as alíquotas do IOF por decreto. C. É vedada a majoração de alíquotas de imposto de renda por medida provisória. D. O IPI deve ser instituído obrigatoriamente por lei complementar. Tá? Mais uma questão aqui, e eu trouxe ela de propósito, com o mesmo fundamento que uma questão anterior, para você verificar como a banca pode cobrar o mesmo assunto de diferentes formas. Veja, aqui, novamente estamos falando do 153, parágrafo 1º, que é a possibilidade do Poder Executivo, tá? Alterar as alíquotas, mexer nas alíquotas daqueles impostos tidos como extrafiscais, tá? Então, você tem que
gravar, primeiramente, não só a possibilidade do Poder Executivo de fazer isso, a permissão constitucional que existe, mas principalmente gravar os impostos extrafiscais, tá bom? IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação. Tudo bem? Então, aqui, alternativa B, IOF, imposto extrafiscal, decreto, por meio, né? É um instrumento de manifestação do Poder Executivo, tá bom? Próximo, consoante o princípio tributário da reserva legal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Todavia, admite-se constitucionalmente que a União, os Estados criem ou aumente tributo por meio de decreto, a União aumente determinados tributos por meio de decreto, a União crie ou aumente tributo por meio de decreto, os Estados aumentem tributo por meio de decreto. Aqui eu também trouxe essa questão por um seguinte motivo. Novamente, estamos falando da mesma fundamentação. Mas veja, você tem na cabeça aquela coisa de Poder Executivo pode alterar as alíquotas. Vou ler para vocês como é que está expressamente na Constituição esse parágrafo que a gente tem dito bastante aqui. Ó, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1º, 2º, 4º e 5º. Tá escrito assim. Então, quando você lê, quando você vai estudar, tá bom, Poder Executivo pode. Mas e aí? Agora, nessa questão, União e Estado pode, Poder Executivo de que esfera, de que ente? Então, você vê que é mais uma questão com o mesmo fundamento, porém uma abordagem diferente. Então, aqui, pelas alternativas, você vê, a banca sabe que você sabe dessa possibilidade de alterar do Poder Executivo, né, por meio do decreto, mas ela quer saber qual ente, União, Estados, União, os Estados, tá? A informação tá no caput do 153, é a União, tá bom? Então, beleza. Juro que acabou, 153, parágrafo 1º, acho que você não vai esquecer mais. Vamos lá, próximo. O Estado alfa instituiu por meio de lei complementar uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vem a ser modificada por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar. B. Parcialmente válida, apenas no que concerne a alteração da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar. C. Parcialmente válida, apenas no que concerne a alteração da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar. E D. Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Bom, vamos olhar com cuidado essa questão. Estado alfa instituiu por meio de lei complementar taxa. Prestação de serviço público específico e divisível. Quando eu falei das espécies tributárias, eu falei a taxa é devida pela prestação de um serviço público específico e divisível, de utilização efetiva ou potencial, e também pelo exercício regular do poder de polícia. Então, ok. Matéria da taxa, ok, né? Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vem a ser modificada por meio de lei ordinária. Então, ele está querendo saber sobre essa lei ordinária.
tem uma taxa instituída por lei complementar, vem uma lei ordinária e modifica a alíquota e a base de cálculo dessa taxa. Há conflito por conta da lei complementar, a lei ordinária? Então, o que você tem? Qual a sua linha? Qual a sua... Eita, difícil. Qual a sua linha de raciocínio? Primeiramente, existe alguma invalidade pelo fato da taxa ter sido prevista em uma lei complementar? Ou melhor, a taxa exige essa formalidade da lei complementar? Não. A taxa pode ser instituída por uma lei complementar. É matéria de lei ordinária. Veja, a taxa foi instituída por meio de uma lei complementar, mas a taxa exige essa formalidade? Ela exige? Não. A taxa ela pode ser instituída por uma lei ordinária. Por que isso? Porque quando determinada espécie tributária exige a lei complementar, ela vai dizer, tá? Então, a taxa, ela pode ser instituída por lei ordinária, mas no caso da nossa questão, ela foi instituída por meio de uma lei complementar. Não tá errado isso, não tá errado. A matéria é de lei ordinária, mas ela foi instituída com a formalidade de uma lei complementar, é um quórum maior. Não tem problema por conta disso. O problema estaria em, por exemplo, o empréstimo compulsório, que exige constitucionalmente, está expresso, que precisa de uma lei complementar, ele ser instituído por uma lei ordinária. Aí estaria errado, teria uma inconstitucionalidade, um vício, tá bom? Na edição dessa espécie tributária, mas não foi o caso. A taxa, ela pode ser instituída por uma lei ordinária e, no caso, ela foi instituída por uma lei complementar, é um quórum maior, mas não tem ilegalidade nesse sentido. Agora, uma vez instituída por lei complementar, ela, por exemplo, modo de dizer, ela vincularia de modo que qualquer alteração com relação a ela deveria também ser feita em lei complementar, uma vez que ela foi instituída em lei complementar? Não, gente, porque a matéria da taxa pode ser discutida por lei ordinária. Então, essa lei ordinária que modificou a alíquota e a base de cálculo da taxa, ela é integralmente válida. Alternativa D. Integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar, tá? Então, por exemplo, o imposto extraordinário, né? Imposto residual. Se a União, lá pela previsão do artigo 154 da Constituição, se ela institui, né, imposto residual, beleza. Depois de um tempo, imposto residual, lei complementar. Depois de um tempo, vem uma lei ordinária e altera alguma coisa dessa lei. Aí tá errado. Por quê? Porque a Constituição exige, a lei exige, uma formalidade específica para o imposto residual, né? Além das previstas lá no artigo 154, a exigência da lei complementar. Então, só uma outra lei complementar pode alterá-la. Tudo bem? Atenção muito à matéria da espécie tributária. Mais do que você verificar a competência, é você se atentar àquela tabelinha que eu coloquei alguns domingos passados no vídeo para vocês, com os tributos que são reservados à lei complementar. Sabendo, são pouquinhos que são reservados à lei complementar, só 4, você consegue matar muita questão, tá bom? Então, prestem bastante atenção. O enunciado, assim, de primeiro momento, parece um pouco confuso, mas se você separar as informações e ler com atenção, sem mistério, tributário, sem mistério.
Tá bom, gente? Muito obrigada por mais um domingo. Ó, não se esqueçam no Instagram do site artigos novos todas terças e quintas, como sempre, tá bom? Quinta-feira a gente tem sempre um estudo de uma súmula, ou do STF, ou do STJ, que também é bastante importante você conhecer os entendimentos dos tribunais superiores, tá bom? Vou tentar trazer também alguns informativos nas próximas semanas, para dar uma modificada um pouco, tá bom? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, tá bom? Acompanhe que o conteúdo é feito com muito carinho para vocês. Muito obrigada por mais um domingo. Lá no site tem o formulário de contato, se você tiver alguma dúvida, se você, enfim, quiser dar alguma sugestão de algum tema que você tem dificuldade para estudar e gostaria de ver aqui na página, eu vou ficar muito feliz de receber o contato de vocês. Um beijo, abraço e bons estudos!